A gente vai dar uma contextualizada aqui, né, nos vestibulares UFO e Enem. Preparações, métodos de estudo e tudo mais que a gente puder ali adiantar para nossa rotina, nos nossos estudos que possam nos ajudar. Sim, rotina é tudo. Rotina é maravilhoso. Você sabe que pra gente começar a estudar, você não consegue estudar assim de uma vez. Já conseguiram? Não. Não dá. Aí quando você pega na rotina, aí fica bom. Começar a estudar é difícil, não é? É. Começar a estudar é Mas difícil. quando você embala. Mas quando você embala, aí fica bom, não fica? Fica. Ainda mais quando você coloca numa rotina. Sabe, academia é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe? Primeira vez você vai, aí você, canseira. Aquela primeira semana. Nossa, canseira. Aí na segunda você já tá legal, na terceira até o processo de desenvolvimento, né? Aí na quarta você pensa, não vou desistir disso aqui, tudo mais, mas depois vai, você não falta mais. é importante, tá? Aproveitando a deixa, professor, fala um pouquinho do senhor pra gente, por favor. Eu sou o professor Robson, sou professor de Gênero das Finanças aqui no Colégio Aprove e vou ser professor de Química no Aprovação, tá? Finanças é muito importante, tá? Finanças é muito importante para UFO, muito importante para o Enem. Por quê? Porque a gente tava conversando sobre isso. Por que é importante? Atualidades. Finanças, se você não está ligado nas notícias, você pode perder dinheiro. Você pode perder muito dinheiro. Eu falo isso muito pros meninos. O mercado é muito especulativo. Saiu uma notícia ruim de um ativo. O que acontece com o ativo? Desce. Saiu uma notícia muito boa. O que acontece com o ativo? Sobe. Muito. Então a gente precisa saber de atualidades. Então, o que tá tendo de atualidades hoje? O que tá tendo de atualidades? A gente pode citar uma pauta aí, é a geopolítica mundial, né? Geopolítica tá sendo mundial. muito discutida nos atuais jornais e tudo. Guerra, né? Guerra. Vocês sabem me falar duas guerras que estão acontecendo que, meu Deus do céu, falam toda hora de paz, mas nunca tem paz. Faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza. Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia, isso, muito importante. Que vem até, inclusive, né, com uma proposta aí de uma última proposta aí de paz, né? De paz. Acordo de paz. Também tem outra pessoa muito importante, desde que assumiu o mandato aí, vive falando que vai fazer isso, aquilo, tudo mais, mexe. Donald Trump. Presidente dos Estados Unidos. Ele é um cara bom, né? E assuntos também que a gente quase não ouve falar, por exemplo, fast fashion lá na Índia, que são a política de produção de roupas exageradas, mas sem a conscientização das pessoas que estão trabalhando para fazer essas roupas. Que é barato, né? Que é muito barato. A gente olha, mas a gente nem pensa no processo que está acontecendo para isso acontecer. Isso, o processo está acontecendo. Para isso acontecer. Né? Mas o barato é bom, né? O barato é o que a gente quer, isso né? É a visão capitalista. Mas tudo é visão capitalista. Você vive no capitalismo. E o mundo capitalista, tudo tem que pertencer à visão capitalista. É muito mais importante girar a economia do que importar, às vezes, as coisas. Já pensou nisso? Você vai preferir comprar uma roupinha de 50 ou uma de 150? 50. Não. Você acabou de criticar o capitalismo, olha. Pois é, mas estamos no modelo, no sistema. Tem que comprar de 150, tá? Gente, UFO, a gente já falou que cai atualidades, tá? Tem uma questãozinha da UFO muito importante, que estava falando sobre Segunda Guerra Mundial, tá? E tava falando sobre o cianeto. Geometria molecular. Olha o assunto que veio para falar sobre atualidades. O que vocês acham que pode cair? Relacionado à parte de química, eu acho que poderia, além dessa questão de explorar bombas, enfim, geometria molecular, de resíduos, também a parte de eutrofização, por exemplo, em biologia, que mistura muito com química, então pegar essa interdisciplinaridade, sabe, entre as duas matérias e conseguir fazer uma coesão entre elas. Então, por exemplo, falar de meio ambiente, porque foi um tópico muito importante, resíduo tecnológico, porque, por exemplo, um palpite de muitos professores de redação era meios tecnológicos, era o eixo tecnológico. Isso, só que a gente não viu na redação do Enem, raras vezes a gente percebeu em alguns vestibulares nesse meio tempo. Então a UFO pode ser um palpite muito bom para cobrar sobre o meio tecnológico. Legal, né? A gente teve o ano passado as ações da NVIDIA explodindo.
explodindo. Aí lançou uma nova IA, não sei se é uma IA chinesa. DeepSeek, né? Eu esqueci o Ah, nome. da Valeinha. Aí o que aconteceu com as ações? Foram cair. Não, caiu demais. Aí, ó, tecnologia. Daniela, né? Daniela, eu fico pensando no estilo de estudo atualmente. Como é que é seu estilo de estudo? Aula dada, aula revisada, aula estudada e aula resumida. Resumida no sentido assim, eu tenho um método muito específico meu que eu faço resumos. Eu assisto a aula, eu faço as atividades, eu revejo toda a matéria e eu faço um resumo organizando tudo que eu entendi daquela matéria e tudo que eu sei que vai ser os principais tópicos, tanto para o vestibular quanto para a minha prova. Meu Consegue desempenho fazer todo escolar. dia? Todo santo dia? Não, eu organizei dias específicos da minha semana, que são dias que assim, eu tenho que estar em casa e eu vou ter um momento ali, umas 3 horas, umas 3 horas e meia ali, 3 dias da semana, que eu vou estudar certinho. Vou E é pegar a e fazer forma as que minhas você coisas. consegue estudar, E é a melhor é a forma. forma que eu tenho visto até agora, muito sim, que eu tenho entendido realmente a Você matéria. concorda comigo que cada pessoa tem um estilo de estudar? Eu acho que estudo é algo muito pessoal. Muito pessoal. Muito pessoal. Acho que cada um, assim, costuma ter um método diferente. Muita gente vai por leitura, videoaula. Eu tenho uma facilidade muito grande com videoaula, mas também eu gosto muito de aula presencial. Pra eu Interessante. entender o conteúdo. E o seu método de estudo? Então, o meu método de estudo, ele foge um pouco do padrão. Por exemplo, no caso da Dani, que ela está no 2º ano do ensino médio, e que era a minha realidade há pouquíssimo tempo atrás, no meu 1º ano e no meu 2º ano, eu seguia basicamente quase o mesmo padrão da Dani, mas no final do meu 1º ano, eu já comecei a perceber do que seria eficiente para mim, de acordo com o meu método, de acordo com as minhas manias de estudo, para eu conseguir os meus resultados no vestibulares que eu queria. Então, assim, no final do meu 1º ano e no meu 2º ano, quase em sua totalidade, eu foquei muito em fazer muitas questões, pegar uma teoria muito bem consolidada, porque a gente sabe que 1º e 2º ano é 100% do ensino médio, e o 3º ano ele tá aí para revisar. Então, o 1º e 2º ano, eu não vejo tanto problema em pegar tanto no pé da teoria, porque se a gente tem uma base muito consolidada, a gente chega no 3º ano e deslancha, porque o 3º ano é literalmente colocar em prática, numa prática muito mais pesada, toda essa teoria que a gente aprendeu, que a gente acumulou durante o tempo. Então, é uma questão muito importante. E hoje em dia, é igual eu falei, meu foco é pegar aquela teoria que eu já peguei nos últimos anos, no meu 1º, no meu 2º ano, e colocar em prática. Você concorda comigo que depende da prova? Depende muito da prova. Depende muito. Você concorda comigo? Eu acho que dependendo da matéria, muda até o jeito de eu estudar. Isso também acontece. Sabe por quê, igual? Eu tenho uma grande experiência em resolver questões de química. Toda semana eu resolvo questões de química, tá? Toda. De um monte de vestibular, tá? De um monte de vestibular. E tem provas que são mais teóricas, muito mais teóricas. Se você não sabe a teoria, acabou. E tem provas que são mais continhas na área da química, tá? Então, você tem que saber como é a prova. Como é a prova? UFO, é uma prova mais teórica ou é uma prova mais de conta? Teórica. Mais teórica? Eu vi muita teoria no passado. Muita teoria? Muita coisa que eu não sabia teoria, eu não conseguia aplicar na prova. Fazendo as provas antigas da UFO, porque como a prova é em abril, não tem como adiar muito. Mas a de 2024, 23, 22 é uma mistura muito grande entre teoria e prática. Todo ano, a maioria das provas que eu fiz até hoje tem sempre uma questão de estequiometria, por exemplo, que é a raiz da parte prática da química, é a estequiometria, na concepção de estudante. Basicamente, quando você fala em química prática, você fala em estequiometria, quando você é estudante. Sempre cai uma questão de estequiometria, praticamente, ó, com entre aspas, em todo vestibular.